E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Moon, mas sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast, nossa série de podcasts aí especiais para falarmos da Copa do Mundo. Eu sei que tem muita gente me perguntando, né, sobre como que vai ser, né, o que eu espero, quais são as expectativas para a Copa. Então, eu já vou falando para vocês, é muita coisa, a gente vai sempre destrinchar, sempre a fundo aqui nesse nesse podcast que a gente vai trazer aí agora, né? Que será 2 vezes na semana, né? Vamos trazer sempre 2 vezes na semana. Então fiquem de olho no canal, ative o sininho, a gente vai sempre comentar aí o que acontece, né? Não só da seleção brasileira, mas das outras seleções. E, um, e nós vamos também trazer aí as informações, né? Expectativas do nosso ponto de vista, né? Dos jogos, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina, as surpresas, né? Que com certeza pode acontecer algumas, né? Se bem que eu acho que é uma Copa que talvez tenhamos menos surpresas, mas pode acontecer. Enfim, muita coisa legal e aquelas situações, né? Sempre torcendo para a seleção brasileira. Inclusive, já estou estreando a minha nova camisa aí do Brasil aí para pra essa Copa do Mundo. Vamos ver, torcer aí, né, pra seleção brasileira. A gente tem coisa boa pra falar da seleção brasileira. Então, vamos começar aí. Primeiro tá aqui do meu lado, aqui tá o meu irmão, tá o Vitor. Ele pode aí, vai abrir falando primeiro pra vocês. E aí depois que ele abrir, a gente já dá início aí à nossa análise aí. Nosso primeiro episódio hoje, a análise vai ser com base na convocação, né, da seleção. Então, é um episódio ainda muito expectativa para a seleção brasileira. Então nós vamos falar aí, é óbvio que depois, conforme eu vou combinar até com o Vitor, a gente estava conversando um pouco com o Vador, mas eu vou combinar talvez conforme as seleções forem jogando, ou a gente traz alguma coisa hoje em relação aos. Porque a tendência que a gente deva fazer jogos de. Acho que deixa os jogos porque nós vamos gravar o episódio segunda-feira. A gente deve começar a falar sobre os times do grupo A. Ou se ele preferir falar antes também, ficar por sua conta. Aí você dedica esse episódio para falar da seleção brasileira. E aí depois já falando conforme vai acontecendo. Ou se já quer que a gente já faça um panorama geral da competição. O que você acha que vale mais a pena? Aí, Vitor, e a gente segue. Não, eu acho que não adianta a gente fazer um panorama geral. Acho que a gente tem que ir falando de. Nos dias a gente faz um panorama do que está rolando na Copa. Quais são as equipes, que são as equipes. Não adianta a gente falar time por time, porque praticamente tem que esperar a bola rolar. Esperar a bola rolar, alguns times devem ter algumas surpresas. Teve muitos jogadores cortados, né? A França, por um exemplo, teve 4 jogadores cortados. A Inglaterra teve como jogadores cortados. Então, acho mais fácil a gente decorrendo os jogos, a gente vai comentando sobre o que está acontecendo e qual o prognóstico para os jogos do dia, ou para os jogos do dia seguinte, e por aí vai. Certo, concordo. Ok, então vamos fazer desse jeito então. Começa aí, Vitor. Fala aí como é que você tá e o que você espera aí. Bom, e aí, pessoal, vamos começar falando do FIFA, antes de falar de Copa do Mundo. FIFA que está num novo estilo de corrida Langlet, é um estilo de corrida prolongado, é um novo estilo de corrida definido aí, não só para os times da Copa do Mundo aí, né, das seleções da Copa do Mundo, mas definido aí pelo FIFA 23, que praticamente o jogador pode ter praticamente um estilo de corrida mudado, dependendo muito aí da sua agilidade durante os jogos, né, durante os jogos do FIFA, não nos jogos da Copa do Mundo, tá? Agilidade de 14 ou maior, aceleração de 55. Pode praticamente aumentar o jogador de uma aceleração maior. A altura do jogador tem que ser no mínimo de 1,74. Então, praticamente, o jogador for um jogador muito baixinho, não terá essa aceleração aumentada. E praticamente essa corrida, o que é essa corrida Lenglet? É a corrida que você praticamente vai ter que estimular o jogador a ter, o jogador do seu equipe, você esteja jogando no FIFA. Então, essa corrida praticamente aumenta o poder de força do jogador. O jogador chegar mais rápido, ser mais rápido, chegar antes nas jogadas e você praticamente vencer. Isso muito modo carreira, quem está jogando modo carreira aí, que a maioria das pessoas no mundo utilizam o modo carreira do FIFA, né? Então, praticamente é um novo estilo adotado pelo FIFA aí, esse estilo de corrida Langlet, praticamente definido aí, novo. O que você achou dessa mais uma novidade trazida pelo FIFA aí para praticamente dar mais praticamente novos utensílios, vamos dizer assim, para o jogo e praticamente cada vez mais aí tentando desbravar aí coisas novas que o FIFA vem trazendo aí nessas novas, nessas novidades aí, novas aí no FIFA 23. Então, realmente, eu acho que.
a formulação é mais talvez para imitar um pouco a questão do cansaço, do efeito da partida, né? Desgaste no jogo. Eles estão levando em consideração a variação de rendimento, né? Dos jogadores. Por isso, esses números aí estabelecidos, né? Para alterar a forma que o jogador vai chegar, enfim, o ritmo dele, ou a disputa de bola, né? Porque sempre fica essa dúvida, né? E deve realmente focar mais no modo carreira, né? Que eu acho que se você trouxer isso pro online, pro Ultimate, vai dar problema, porque o Ultimate Team ele é muito baseado ali, né? Tem jogadores com os atributos muito fora do padrão, né? Então meio que essa sistemática não funciona tão bem quanto funciona, por exemplo, no modo carreira, quando você tem que construir seu time, né? Construir seu elenco e tal. E aí você tem normalmente jogadores com mais qualidade, jogadores com menos qualidade, principalmente quando você faz alguns desafios, né? Escolhe equipes um pouquinho mais limitadas para trabalhar. Né? Então é algo aí interessante se a gente for ver nesse panorama aqui do FIFA. Então, pessoal, acho que é isso, né? Acho que essa questão aí relacionada ao FIFA, a gente pode começar abordando então sobre a Copa do Mundo, né? Sobre a Copa do Mundo. Vamos falar sobre a seleção brasileira hoje. Nós vamos abordar a expectativa, né, da convocação. Eu acho que de antemão eu vou falar uma coisa. A seleção brasileira ela deu muita sorte, né, no primeiro ponto, porque coisa de um ano, né, pra cá, digamos assim, podemos falar praticamente em novembro, dezembro, realmente do ano passado, muitos jogadores começaram a despontar muito positivamente pro futebol brasileiro, né, principalmente na parte que o Brasil estava um pouco carente, que era a parte ofensiva, né, tava ainda dependente do Neymar, ainda muito dependente do Neymar, apesar de ser um time com alternativas, com ideias, ainda era um time muito dependente do Neymar, mas começaram a despontar muitos jogadores, né, coisa de um ano e meio, né? Praticamente no início da temporada passada pra cá, né? Então a gente tem com o início da despontada a gente tem, né, a confirmação do Rafinha na época do Leeds. A gente tem o crescimento do Anto, voltando a crescer o Anto depois de ter iniciado uma temporada muito boa na Ajax. Depois ele voltou a crescer. A gente tem o Vinícius Júnior também se afirmando também dentro do Real Madrid, né? Enquanto que outros jogadores ainda não vinham tão bem naquela época, né? Que depois, quando trocaram de clube, viriam a melhorar. Foi o caso do Gabriel Jesus, que deu uma elevação. Foi o caso do Gabriel Martinelli, que apareceu aí uma grata aparição. E que acabou deixando a situação muito difícil, entre aspas, para o Tite, né? Porque ele tinha uma equipe que tinha jogadores como o Firmino, jogadores que costumavam aparecer, né, no time, como o Matheus Cunha, né, também acabou, e aí, né, junto com isso também vem, que vinham se mantendo, veio também aí nesse ano, né, vem o aparecimento de um jogador que até julho, se eu não me engano, estava no banco de reservas do Flamengo, que era o Pedro, né, que quando há troca de treinador, o Pedro aparece como quando o Dorival Júnior assume, o Pedro se eleva a esse status de um titular, né, de conjunto com o Gabriel, que vinha jogando, né, e ele se estabelece como uma das referências do Flamengo, né, junto com o Everton Ribeiro, que vem numa sequência incrível, e aí é mais um jogador que cresce. O Rodrigo também, né, nesse período, na parte final, junto com o Real Madrid também, mais nesse ano, a partir mais ou menos de março, com os jogos da Liga dos Campeões, né, sendo importante alguns jogos da campanha do Real Madrid para o título da Liga dos Campeões, cresce, aparece e se torna uma grande equipe aí, né, dentro do futebol. Então são jogadores que aparecem, né, esse ano na parte ofensiva, que mudam completamente a forma do Brasil de jogar, do Brasil de se portar, né, muda, a seleção brasileira muda o seu estilo de jogo quando o Tite convoca jogadores, o impacto que eles começam a ter nas partidas começa a ser muito grande. O Tite começa a ter até dúvida, né, sobre a escalação, né, do Vinícius Júnior, que hoje é uma grande dúvida, né? Como é que ele encaixa o Vinícius Júnior se ele joga exatamente no mesmo ponto que o Neymar? O lateral esquerdo tem que jogar um pouco mais fixo atrás, porque o Vinícius Júnior joga no fundo, no ponto que o lateral ataca. Então, são situações que o Tite vai usar, e o Tite, pelo que ele mostrou nos últimos amistosos, ele mostrou uma alternativas de jogo,
né? E aí a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu em 2018, né? O Brasil carece em 2018 talvez de alternativas de jogo, né? Quando o jogo estava complicado, ele levou alguns jogadores que ele acreditava que poderiam ajudar na equipe dele, né? Vamos dar o exemplo do do Tyson, né? Que ele levou na época, o Fred também levou, os jogadores que não chegaram a jogar foram contundidos, né? Não conseguiram se recuperar para a Copa do Mundo, então não entraram na Copa do Mundo, mas eram jogadores que ele acreditava que poderiam ajudar a equipe do Brasil e ele ficou carente de alternativas, principalmente quando se viu encurralado no canto, como foi, ou por exemplo, uma alternativa até mesmo pro Casemiro, que eu acho que também foi uma situação também que ele viu, né, que se viu com problema, não tem um jogador com uma característica defensiva como a do Casemiro, ele se viu numa situação muito complicada no único jogo em que ele teve que buscar alguma alternativa, buscar algo diferente, ele não conseguiu buscar, que foi o jogo Brasil e Bélgica na última Copa do Mundo, né? Então o Tite falou que ele aprendeu e a gente começou a ver uma seleção brasileira que hoje, se eu não me engano, aí tem começa normalmente jogando no seu 4-2-4, né? Hoje com a utilização do Neymar mais por dentro, com às vezes o Paquetá, o Neymar abrindo com o Paquetá jogando por dentro, até mesmo o Paquetá jogando mais recuado, o Neymar com o Vinícius Júnior, dependendo do adversário. Como também o Brasil pode alternar por 4-5-1 também, dependendo da situação. O Brasil nos amistosos chegou a testar o Rodrigo, que vai para essa Copa do Mundo, acho que não vai para jogar do lado do campo, acho que ele vai para jogar quase como um falso 9, meio com uma opção ofensiva ali diferente de Richarlison e Pedro. Então são algumas alternativas aí que a seleção brasileira apresenta, né? Então, panoramicamente, a gente trouxe a primeira ponto, né, que a gente falou do aprendizado, na minha opinião, do aprendizado do Tite em relação a essa Copa do Mundo. Não vou falar jogador por jogador, né, porque todo mundo sabe, né, a escalação da convocação da seleção. Então, a gente vai tocar em alguns pontos. Depois a gente até fale, né, mas tocar alguns pontos, né. Então, dito essa ideia toda, né, que eu trouxe, falar da questão dos novos jogadores, a aparição dos jogadores, essas alternativas. Eu acho que o Brasil veio com um time muito forte. Eu acho que faz o Brasil se tornar um favorito real da Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil, até não muito tempo, até como eu falei, até 8 meses atrás, eu colocava o Brasil no segundo grupo de seleções que brigariam para disputar a Copa do Mundo, né? Assim, no segundo grupo, quando eu colocava no primeiro grupo só a França e Portugal, né? E aí o segundo grupo tinha um monte de seleções, aí todas as seleções gloriosas e grandiosas que a gente conhece, né? E que muita gente gosta, acompanha, um monte de jogadores estavam nesse segundo grupo, com exceção da França, que estava no patamar mais alto de Portugal, né? A França acabou caindo um pouco, né? Muitas contusões, como o Vitor falou, né? Até mesmo a própria seleção tá com dificuldades, né? Na última Liga das Nações aí mostrou um pouco de problemas, né? Na sua equipe, mas então o Brasil ficava nesse grupo. Depois, com a ascensão desses jogadores, houve uma melhora assim muito grande. O Tite não teve outra opção, né? Muita gente até falou, né? O Klopp até ficou surpreso da não convocação do Firmino, mas é que realmente não tinha como, né? Não tinha como. Já com 26 jogadores ficou faltando jogador para ser levado, né? Matheus Cunha também, jogador que foi comum nas convocações, ficou de fora no final pelo crescimento desses outros jogadores, né? Cresceram tanto a ponto realmente de que dão alternativas muito mais profundas pro Tite. E eu acredito que talvez nós tenhamos a melhor seleção, assim, sem dúvida nenhuma, de 2010 para cá, eu acho que é a melhor seleção, a melhor geração, nosso período que o Brasil passou é muito ruim, né? Da pior geração da história da seleção brasileira foi o período realmente de 2007, que foi o período de 2008, 2009, né? Quando o Adriano, que era o último jogador ali remanescente, que era para ser o líder da transição de geração, ele opta por seguir outros caminhos, né, na vida dele. A seleção acaba entrando num buraco. Esse buraco são preenchidos com jogadores. O único jogador que sobra é o Kaká, né, dessa equipe, né, mas é para ser Kaká e Adriano, os dois, para levarem, né, esse novo grupo. Não consegue o Brasil, e aí começa a aparição de jogadores assim que não são de altíssimo nível. O Brasil começa a perder, jogadores brasileiros começam a perder espaço dentro do futebol europeu, e foi um período que durou 10 anos, né? Podemos falar um pouquinho mais de 10 anos aí,
Porque mesmo com grandes jogadores nós tivemos, né, no decorrer dos tempos, né, que apareceu, sempre aparece, mas se você for comparar com outras seleções do passado, de longe é a pior geração da história do Brasil, né, agraciada com um dos maiores jogadores da história do Brasil, que é o Neymar, né. Então é meio antagônico, né, a situação. O Neymar acabou sendo visto aí, acelerado muitos processos aí, né, de entrada na seleção, de responsabilidade da seleção brasileira, né, que não foi possível passar o bastão de forma natural, como foi passado para os jogadores, sempre foi passado para os jogadores, né, no passado da seleção brasileira, em todas as décadas, todas as décadas, né, só essa realmente foi mais acelerada e acabou que o Neymar pagou o preço, a seleção pagou o preço disso. Então a gente vê com o melhor time, e eu coloco talvez o time melhor que o de 2006, porque o 2006 era um time que, apesar da boa qualidade no papel técnico, era um time que estava em declínio, né, dos seus jogadores, e o treinador na época, o Parreira, não enxergou. Quando ele enxergou, o declínio foi tarde demais, né. E o time de 2002 era um time que, apesar de hoje a gente falar muito bem, lembrar, tem documentário na Netflix e tudo mais, era um time desacreditado, né. Era um time que teve uma seleção que trocou de técnico um ano antes da Copa do Mundo, algo parecido com o Tite, né. Só que numa situação muito pior, né? Era uma situação que corria risco, muito parecida também, né? De ficar fora da Copa do Mundo, enfim. Mas o Felipão depois conseguiu acertar o time, que se tornou incrível, né? Se tornou vencedor. Então, desde 98, que a gente chega como favorito na Copa de 98, eu acho que a gente não chegava com tanta força como a gente chega em 2022, né? Como seleção. E aí, eu trago o último ponto que eu quero falar, antes de deixar o Vitor aí abrir a parte dele, é que a inclusão do Daniel Alves, né, que foi o grande ponto de questionamento, é o grande ponto de debate, né, na seleção brasileira no momento, né, na situação como um todo. O Daniel Alves é um jogador que não joga numa liga de altíssimo nível, né, competitiva de alto nível, né, apesar da Liga Mexicana ter grandes equipes com muito investimento financeiro, não é uma liga de muita competitividade. Mas o que acontece? O Daniel Alves é um jogador que tem uma qualidade técnica muito alta, hoje tem um declínio físico, mas mais do que tudo, ele tem um equilíbrio mental muito grande. É um cara que absorve, que sabe absorver críticas, que sabe absorver cobranças, que sabe lidar com as cobranças, né, no decorrer da carreira dele. Eu acho que é o jogador mais vitorioso do futebol em atividade, né? Ninguém ganhou mais que o Daniel Alves. E provavelmente o Tite usou muito as informações do Daniel Alves nas Olimpíadas, né? A importância dele para a seleção brasileira, para um grupo de jovens jogadores nas Olimpíadas conquistarem a medalha de ouro. Então eu acho que leva muito em consideração isso, né? O Daniel Alves, né, eu estava até falando, não acho que é um cara que vem para jogar, eu acho que é um cara que vai estar no elenco, vai ajudar o time, mas eu acho que ele é meio que até mesmo na posição talvez de lateral vai depender muito, a meu ver, né? Pode ser, mas a meu ver, acredito que vai depender muito da situação de jogo. Eu acho que até ele talvez entre como um ala, né? Não acho que ele vá talvez uma formação diferente com um ala, como um ala, né? Com uma situação, com uma consistência defensiva um pouco diferenciada e dando uma liberdade maior para o Daniel Alves jogar como armador, porque isso é uma das coisas que ele faz muito bem, né? Ele é um lateral armador, né? Mas fisicamente, realmente para acompanhar, né? A gente vai falar que essa Copa do Mundo todos os times chegam no seu auge físico, né? Meio de temporada, pela primeira vez na história. E o físico cobra cada vez mais, né, do jogador de futebol. E hoje em dia, né, você tem que ter o preparo. Eu falo físico, eu falo velocidade, né? E o Daniel Alves, ele não tem, mas não tem como ele, na idade que ele tem, ele não tem como ter a velocidade, a pegada, a intensidade, mas ele tem a técnica e ele tem o controle mental que pode ajudar, pode ser muito importante numa circunstância que o Brasil tiver com um pouco de dificuldade, ou até mesmo se por acaso o Brasil for cobrado, ou até mesmo se o Brasil for cobrado, seja pela falta de rendimento do time, seja pelo adversário, né, pelo time estar jogando bem até mesmo, né, e aí vem a cobrança de que você precisa vencer os adversários, então ele vai saber lidar bem com isso, trabalhar bem com isso com o elenco. Então eu acredito que a meu ver, foi uma opção que eu tava, muita gente perguntou pra mim, eu tava na dúvida, né, se o Tite realmente ia apostar nessa experiência do Daniel Alves, e eu acho que é uma outra coisa que ele aprende de 2018, quando a seleção brasileira fica atrás contra a Bélgica, o jogo fica muito nervoso,
tem que um jogador de um pouquinho mais de experiência, como o Renato Augusto, sem estar 100%, entrar na partida para conseguir trazer um pouco de equilíbrio, mas realmente o Brasil sente muito psicologicamente naquele jogo, né? Apesar de pressionar tudo, a bola queima no pé de alguns jogadores, se você for reparar, né? Que a gente sempre fala, né? Quando às vezes o passe é dado, o passe está sendo dado muito forte, o passe muito forte no fundo, muita bola no fundo que a bola escapava, é porque realmente o jogo fica nervoso, né? O jogador sente a partida, o que é algo natural, e aí quem já passou por isso pode dar um equilíbrio maior. O Daniel já passou por todo tipo de situação, então ele traz isso daí. Esse é meu panorama, eu acho que eu não vejo surpresas, como eu falei, em nenhuma parte. Talvez a inclusão do Daniel Alves era uma das alternativas, então, mas eu já previa, já algo que a gente já previa que poderia acontecer. E eu acho que de resto o time vem equilibrado, como eu falei, acho que é um dos favoritos para vencer a competição. Eu acho que até a minha expectativa é que talvez Brasil e Argentina sejam duas das grandes surpresas na Copa do Mundo, porque são seleções que os europeus não conhecem, né? E que por que eles foram ignorados? Por conta talvez daquela, como eu falei, esse período todo, essa década de decadência do futebol brasileiro. Houve um crescimento do futebol argentino, né? Mas e aí depois esse negócio de você deixar as duas seleções sul-americanas afastadas do seu cenário, pode aparecer que agora, né, a gente viu, por exemplo, a Argentina, talvez não saiba muito de referência, mas a Argentina enfrenta a Itália no amistoso, a Itália nem joga, né? A Itália não consegue jogar contra a Argentina, né? Então pode ser que aí que sejam duas seleções aí que devam chegar como as grandes favoritas para essa Copa do Mundo, até com uma possibilidade de uma final que seria o maior jogo da história do futebol, né, se acontecesse uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, porque é o maior clássico do futebol e de todos os jogos do futebol, e se for dentro da maior competição, no jogo mais importante do esporte, seria realmente talvez o confronto mais importante da história do esporte como um todo, né? Talvez não do futebol, mas do esporte como um todo. Se acontecer isso daí, eu acho que há uma grande possibilidade disso acontecer. Claro que a Copa do Mundo está aberta para surpresas, situações, mudanças, suspensões, contusões, enfim. Então, esse é o meu panorama geral. Vou trazer agora, vou abrir para o Vitor falar aí, que ele vai trazer uma outra visão, a visão dele, né? Ele tem algumas opiniões diferentes em alguns pontos, mas vamos ver, vamos saber o que você pensa aí, Vitor. O que você vê com relação à situação aí da seleção brasileira e desse panorama de tudo que pode acontecer para a Copa do Mundo? Olha, eu vou começar de trás para frente, tá? O que você comentou no final aí sobre o Daniel Alves. Sou contra levar ele. Acho que assim, ele não tá em alto nível. Acho que assim, se você tá em alto nível, depende da idade. Vou dar exemplo clássico do Thiago Silva. Então, o Thiago Silva está em alto nível, jogando um campeonato dificílimo e sempre fazendo grandes jogos, tá? Apesar da campanha muito regular do Chelsea na temporada, mas o Thiago Silva é titular absoluto, coordena a equipe, comanda a equipe e está em grande nível. Então o Thiago Silva, assim, sem contestar a convocação dele, a última final, a última Copa dele. O Daniel Alves não está jogando em alto nível. Acho que o Daniel, para mim, ele praticamente, pós saída do São Paulo, acho que ele se perdeu um pouco. Ele vai ao Barcelona, fez alguns jogos, até em alto nível, mas praticamente ele ajuda o Barcelona em algum nível, mas óbvio, Xavi já sabendo que praticamente o Barcelona seria um time que praticamente pelo estilo de jogo do próprio Xavi trabalharia muito contra os adversários, praticamente quase contra todos, né? Com a equipe com a posse de bola, o Daniel Alves não teria esse fôlego e essa força física para praticamente fechar o espaço na recomposição, correr muito para trás, vamos dizer assim. Como a seleção brasileira também deve ter muito isso, os adversários devem dar a bola para a seleção brasileira ser a protagonista dos jogos, praticamente contra todo mundo. Acho que talvez só contra a Argentina ou talvez contra a França. Praticamente essas seleções não devem baixar a linha contra o Brasil. A maioria das seleções vai baixar a linha e o Brasil vai ter a bomba. Então eu não teria levado. Você teria uma opção de repente de levar mais um meia. Acho que o Brasil carece de meia, só está levando o Everton Ribeiro. Poderia de repente olhar para um Gerson, que é um cara que apesar que também não vem jogando, mas é um meia. Poderia ter olhado de repente até para um Arthur. O Arthur também não vem jogando. Mas de repente ter levado um meia, ter praticamente até o Renato Augusto, assim, sendo bem sincero, até o Renato Augusto para mim seria uma convocação válida do que o próprio Daniel Alves nesse ponto. Você teria o Militão aberto, ou até se você levar um outro lateral
O Marcos Rocha, para mim, fez uma grande temporada no Palmeiras. Deveria ter sido testado pelo jeito que o Tite gosta. O Marcos Rocha joga no mesmo estilo do Palmeiras, muito bem, muito alto nível, apoia no momento certo, melhorou muito na marcação. Ele é um cara que praticamente tinha muita dificuldade na marcação. Passado assim uns anos, no seu começo de Atlético Mineiro, ele era mais ofensivo que defensivo. O Abel muda um pouco esse estilo dele e ele se torna um lateral hoje muito mais defensivo, até pela cara um pouco mais velho. Ele é um lateral que sabe apoiar no momento certo, tem o passe óbvio. O enfrentamento dele é diferente dos enfrentamentos que você tem na Europa, no futebol europeu. Mas eu teria levado o Marcos Rocha, se fosse para levar um lateral direito, e não o Daniel Alves, que não vem jogando, não foi bem no Pumas, o time dele não se classificou, o Daniel Alves estava 2 meses parado. Óbvio, foi treinar no Barcelona, mas não teria levado. Aí dizem que o Tite levou muito também pelo extracampo. O Daniel Alves é um cara um dos líderes do grupo, tem uma grande influência sobre o Neymar, né? Foi o que muitas pessoas colocam o Neymar praticamente até para segurar o Neymar, dar uma visão para o Neymar. Mas assim, acho que o Neymar não é mais menino, acho que o Neymar tá com 30 anos para 31, não acho que o Neymar precisa ser podado ou cuidado por alguém, até pela idade e pelo tempo de carreira que ele já tem aí. Há muito tempo já. Neymar, que subiu com 17 anos, 16 para 17 no Santos, já se enfrentou tudo, já praticamente extremamente consagrado no futebol. Então eu acho que não precisaria ter levado Daniel Alves só pelo extra-campo. Você levar pelo campo, e pelo campo não sou a favor de ter levado Daniel Alves. Tem o Bremer, que é uma grata surpresa, levada pelo Tite, sai do Torino vai para a Juventus, muito bem na Juventus, já que a Juventus oscilou o começo da temporada, começa a subir um pouco o seu nível agora, mas ele foi uma das grandes contratações da Juventus para a temporada, junto com o Pogba, a gente já disse aqui, Pogba, Di Maria, Paredes, a gente já disse sobre isso, Post-it, enfim, mas o Bremer sobe muito de produção, titular absoluto, acho que vem praticamente para agregar. O convocado seria o Lucas Veríssimo, né, do Benfica, mas o Lucas Veríssimo teve uma contusão muito grave, só voltou a jogar agora e nem é titular do Benfica, não está com ritmo, e o Tite, já sabendo, já ter tido essa experiência ruim na última Copa, quando ele leva Fred, se machuca, Fred e Danilo, que se machucaram, ele acabou não conseguindo utilizá-los. O Fred até atuou o primeiro jogo, mas se machuca e o Fagner tiver que tomar posição depois e vira titular absoluto. Por isso ele leva jogadores prontos e preparados. Então, praticamente leva o Bremer, que até voltando essa filosofia, o Bremer é um cara muito forte no enfrentamento de 1 contra 1. E como a gente volta a dizer, o Brasil é um time que vai ter a bola, é um time que vai propor o jogo praticamente contra todos os adversários. Volto a dizer, acho que só num jogo contra a França e num jogo contra, teoricamente, uma Alemanha e uma Argentina, também tem essa filosofia de ter a bola. Eu acho que até a Alemanha, talvez até a Alemanha, que não vem bem, né? Talvez até a Alemanha também opte por uma alternativa. Deve alternar, né? Deve ser alternância de posse de bola nesses jogos. O Brasil vai ter que marcar muito alto, ter a linha alta e ter que correr para trás. Então, por isso, o Bremer é muito forte no enfrentamento contra um zagueiro leve, zagueiro rápido, como é Militão, como é Marquinhos, como é Thiago Silva. Então, por isso, ele leva 4 zagueiros muito parecidos no estilo de jogo para praticamente manter um Brasil na mesma filosofia. Aí tem as dúvidas, a gente vai para as dúvidas. Você, voltando agora ao segundo ponto que você levantou, ele leva atacantes em passeada, vamos dizer assim, né? Ele leva praticamente o Rodrigo, que pode atuar nas 3 funções da frente, Rodrigo nas 4, né? O Rodrigo pode ser um falso 9, um cara que joga atrás do centroavante, um ponta direita, um ponta esquerda. Então o Rodrigo te dá todas essas cartas. O Rodrigo praticamente é bem coringa nesse ponto. E as 4 funções ele faz muito bem, porque já atuou no Real Madrid, e muito bem. Então, assim, convocação justíssima. Vinícius Júnior para a esquerda, com o Martinelli, ali os 2 jogadores para esse lado esquerdo do campo. Por lado direito ele tem o Antony e o Rafinha.
vão disputar essa posição. Acho que o Rafinha começa a Copa, pelo que o Tite tem o seu time base, o Rafinha começa a Copa. Eu acho que pode ser que o Rafinha perca a posição para o Antony, porque o Antony começa melhor essa temporada do futebol europeu do que o Rafinha. O Rafinha por sair do Leeds, um time menor, a gente até já disse isso aqui, um time menor, o cara se adaptando de novo ao futebol, a um futebol diferente, um time grande, um time que carece de títulos, que precisa de títulos, até pelas suas dívidas estarem altas, precisa estar brigando sempre no topo, e sempre está, que é o Barcelona, mas passa por uma reformulação, não só por causa das suas dívidas, mas também de elenco, um elenco novo sendo contratado, muitos jogadores contratados. Então o Antony começa melhor, apesar da troca de clube, mas o Antony já chega num time com um treinador que ele já conhece, né? E o treinador deixa ele muito à vontade, uma função que ele já vinha fazendo no Ajax, está adaptado. Então, para o Antony, a adaptação é muito mais fácil por ser um treinador. Então, acho que pode ser que ao longo o Antony tome essa posição, mas deve começar o Rafinha. O Gabriel Jesus e o Richarlison brigando para quem vai ser o titular dessa camisa 9. Eu acho que essa é a dúvida também do Tite. O Richarlison termina muito bem como centroavante, mas o Gabriel Jesus é muito bem no Arsenal, o time muito bem, muito líder de um time que ninguém esperava, abrindo 5 pontos na liderança do campeonato de pontos corridos mais difícil do futebol mundial, que é o campeonato, que é a Premier League, que é o campeonato inglês. Então ele meio que coordenando a equipe. Então, praticamente, essa é a briga, Richarlison e Gabriel Jesus, para quem começa. E o Pedro, provavelmente, o Pedro acho que só vai entrar nos jogos, vai ser meio que o Coringa, né? O Pedro, acho que é convocado para o Brasil não ter aquele centroavante, aquele cara de área fixo, o Brasil não tem. Hoje volta-se, até o futebol mundial teve dificuldade, mas volta-se a ter esse cara de volta no futebol mundial, e o Brasil não tinha. Então, assim, ele vai ser um cara para entrar nessa função, só em jogos, acho que muito esporádicos ele deve entrar. O Brasil não ter esse cara, o Brasil não tem esse cara no futebol mundial. Então, o Pedro é convocado por isso. Então, a briga é Gabriel Jesus ou Richarlison, para quem começa jogando. Então, acho que a convocação dos atacantes é justa, mas a seleção deve começar com o Fred como meio campista e o Paquetá aberto pelo lado esquerdo. Paquetá praticamente deve começar, o Neymar atuando, acho que o Richarlison deve começar, Rafinha, Neymar, Richarlison e Paquetá, o Paquetá aberto pelo lado esquerdo. O Paquetá também é um cara que é muito coringa, né? O meia junto com o Everton Ribeiro. Acho que o Felipe Coutinho não estar. Eu acho que eu teria levado o Felipe Coutinho. Posso dizer, o Brasil carece de meias. Acho que o Brasil, assim, tem muito atacantes, mas acho que você tem um jogo que você precisa de um cara que precisa ter aquele passe. O Brasil não tem esse cara aí, só tem o Everton Ribeiro. Por isso até o Renato Augusto ser chamado eu não acharia um absurdo. O Renato Augusto é um cara que cresceu muito nessa reta final do Corinthians, lá, principalmente na Copa do Brasil. Um cara que tem o passe, um cara que enxerga o jogo, um cara que até atuava muito no Corinthians como um segundo volante. Tem o espírito também, né? O cara que chama os companheiros, né? Sim, é um cara que atuava como segundo volante. Ele vinha buscar muito a bola no pé do primeiro volante ali, que é o Corinthians, é o Fausto Vera. Ele vinha buscar muito a bola no pé, até para armar o Corinthians. E liberava muito do Queiroz para ser praticamente um volante de área a área. Então, eu acho que praticamente ter o Renato Augusto também não seria uma surpresa, mas ele não levou, acaba não levando. Então, o Brasil, o Paquetá pode ser que faça essa função, mas vai começar o Fred. O Fred é um cara que é um volante. Eu considero o Fred um volante de chegada, assim. Não chega a ser um box-to-box, né, na gíria do futebol, aquele volante de área a área, mas é um cara que consegue chegar bem. Não vejo ele com um cara de grandes passes, de ter passe longo e tal, mas é um cara que tem um bom remate fora da área, é um cara que tem força física no meio campo, e o Tite gosta muito desse estilo do Fred, que deve começar com o Casemiro ali, de primeiro volante. Pode ser que o Bruno Guimarães cresceu muito ali no Newcastle, na Premier League, também é um cara que corre por fora para ser titular. Não duvido que até com o decorrer dos jogos, com o decorrer dos treinos aí da seleção brasileira, Brasil que praticamente vai ter uma semana e meia para se preparar para o primeiro jogo, né?
O Brasil se apresentou na segunda, joga só na quinta-feira da outra semana. O Brasil vai ter uma semana e meia praticamente para se preparar para esse jogo contra a Sérvia, que é, para mim, o principal adversário do Brasil nessa primeira fase. É um adversário muito perigoso nessa primeira fase. Então, o Bruno Guimarães pode ser também que tome essa função, porque o Bruno Guimarães, para às vezes jogar muitas vezes de primeiro volante no Newcastle, mas ele chega muito, tem muita força física, tá chegando muito ali para remate de fora da área, vem fazendo gols ali no Newcastle, que é o Newcastle, óbvio, para quem não sabe, cresceu muito, em terceiro lugar ali na Premier League, brigando de igual para igual com os grandes da Premier League. Então o Bruno Guimarães corre ali por fora. E aí você tem essas dúvidas nas laterais. Daniel Alves foi levado, você acabou de dizer, o Daniel Alves é levado não para ser reserva, mas aí você vai ter praticamente. O Daniel Alves é um cara que, volta a dizer, para correr para trás, o Daniel Alves vai sofrer. Até no primeiro jogo você vai enfrentar o Post-it, que é um ponta da Juventus, um cara que vem de uma ótima temporada passada pelo Eintracht Frankfurt, que até conquista a Europa League. Um cara que vem para a Juventus, joga praticamente quase todos os jogos da Juventus. É um cara de desafogo da Juventus. Está no futebol de mais alto nível. Eu não arriscaria praticamente você começar com o Daniel Alves e não o Danilo. Nesse jogo que você tem o Post-it ali, que é um cara que também é o desafogo da Sérvia, para praticamente dois atacantes. Eu acho que é só o Daniel Alves é uma alternativa, né? Acho que vai depender da situação do jogo. Não acho que vai começar, mas acho que numa alternativa do jogo, dependendo de como o adversário se portar, ele entra numa segunda linha. Eu não acho que ele vai fazer a parte defensiva. Eu acho que o Tite sabe da limitação defensiva do Daniel Alves. Então o Daniel Alves pode ser uma alternativa para uma situação tática que ninguém viu ainda do Brasil jogar. Que seria o Daniel Alves jogando uma segunda linha, assim como ele fez em 2010, né? Exemplo do que o Elano fez em 2010. Não, mas aí eu já acho que assim, eu não acredito nisso também, porque praticamente ele tem 8 ou 9 pontas, 8 atacantes. Então, assim, ele levou tanto atacante, para de repente você ter que colocar o Daniel Alves numa segunda linha, não acredito. O Daniel Alves briga com o Danilo, mas eu volto a dizer, você vai ter o Post-it ali para praticamente dois caras que são muito fortes fisicamente, que é o Vlahovic e o Mitrovic. São caras muito fortes fisicamente, dois atacantes de área mesmo. Estão em grandes temporadas pelos seus clubes, o Vlahovic na Juventus e o Mitrovic ali no Fulham. Abastecido pelo Milinkovic, Savic, que vem de trás, vem jogando muito bem na Lazio também. Então, assim, não acredito o Daniel Alves numa segunda linha. Acho que ele briga com o Danilo e do lado esquerdo. E eu acho que para mim tem que ser o Danilo mais novo, adaptado. Danilo vem atuando muito de zagueiro, às vezes até na Juventus, numa linha de 3 ali como zagueiro. Ou até como zagueiro mesmo. Teve jogos que o Maximiliano Allegri coloca o Danilo como zagueiro. Com o Danilo e o Bremer como os dois zagueiros, com o Quadrado sendo lateral direito numa linha de 4 atrás. Então o Danilo sendo zagueiro mesmo. Então, de repente o Danilo já está acostumado a essa função. E o próprio Danilo, em uma entrevista para a ESPN, até disse que o futuro dele é ser zagueiro. Ele até disse que provavelmente passaram-se os anos, ele está com 30 anos, 30 ou 31, ele já está meio que também ganhando para a reta final da carreira dele, a tendência é ele virar zagueiro. Até ele tem um bom posicionamento, ele é um cara bom na bola aérea, então provavelmente ele virar zagueiro mesmo. E na esquerda, essa briga, que aí para mim é uma incógnita mesmo. Assim, tem o Alexandre, que vem alternando muito, a Juventus até já fala em não renovar o contrato dele no final da temporada em julho. De repente ele tem que procurar um outro clube, dizer que ele pode voltar para o Brasil ou procurar um outro clube na Europa. Não vem sendo titular na Juventus regularmente. Com o Alex Telles, que no último amistoso foi bem, o Tite gostou muito. E o Alex Telles é um cara que tem eu joguei com o Alex Telles, né? Pra quem não sabe, eu fui um cara que eu joguei com o Alex Telles, conheço muito bem as características do Alex Telles. O Alex Telles é um cara muito bom de passe. Tem um passe muito bom. Isso até foi o que ele fez, o que ele se destacar no Porto. Porque ele sai do Brasil, ele é um cara que ele não sai como unanimidade no Brasil. Ele estava no Grêmio na época. Eu atuei com ele ali no Ipatinga, foi pro Juventude, do Juventude ele vai pro Grêmio. Ele não era unanimidade.
no Grêmio. Tanto que a primeira proposta que chega para vender o Grêmio, a torcida do Grêmio não gostava dele, a primeira proposta que chega, o Grêmio vende ele pro Porto. E ele demora um pouco, ele vai pro Porto B, ele demora um pouco a se adaptar no Porto. Ele, do Porto B, depois ele vai pro Porto mesmo, pro time principal do Porto. E aí tem uma hora que ele deslancha. Muito por isso, por passes. Ele tem muito passe dele, era muito bom. Né? Ele tem muitas assistências no Porto. Ele tem muitas assistências de bola parada, assistências de cruzamento. E não cruzamento vindo no fundo, cruzamento até um pouco mais longe. Colocando na época o Tiquinho, né? O Tiquinho hoje no Botafogo. Fez muitos gols de cabeça com cruzamento do Alex Telles. O Alex Telles não ia até o fundo, cruzava ali na intermediária. Ele tem um passe muito bom. E por isso o Alex Telles, para mim, é até favorito a começar jogando a Copa. Ali na lateral esquerda, em vez do Alexandro. Por essa filosofia dele, tem um passe muito bom. Assim, é um cara de passe, um cara de bola parada, ele bate muito bem na bola parada. Tem muitos gols de falta também pelo Porto. Isso fez o Manchester United contratá-lo e agora está emprestado para o Sevilla e vira titular do Sevilla. Né? Ele começa no banco, com o Lopetegui, com o lateral, hoje até com o lateral Argentina, me fugiu o nome agora, era o titular. Com a chegada do São Paulo, o Alex Telles era titular do Sevilla. Ele está titular no Sevilla. E praticamente, por mim, até para mim, eu volto a dizer, para mim é o favorito a ser o titular na Copa, começar como titular. Não sei se vai, porque é um cara mais por causa do passe, né? Até porque a gente volta a dizer, o Brasil vai ser um time que vai ter a bola, vai ser propositivo com os adversários praticamente baixando a linha. Você precisa que esse primeiro passe seja bom. E o Alex Telles tem um passe melhor do que o Alexandre. Então, para mim, é o favorito a começar, até por essa filosofia de jogo do Alex Telles. É um cara que, assim, ele consegue quebrar linhas com esse primeiro passe. Então, para mim, é o favorito. Então, assim, a gente até disputamos posições, né? Quando jogamos juntos. Jogos que ele jogava titular, jogos que eu jogava titular. E assim, a gente tem até a característica nossa é muito parecida. Eu também era um lateral de passe também. Nunca fui um lateral de ir muito até o fundo. Eu era um pouco mais habilidoso que ele na época. Tinha um cara mais no drible do que ele. Mas eu também tenho um passe muito bom. Assim, a gente tinha a mesma característica. Na época, o nosso treinador utilizava o lateral esquerdo como lateral de passe, lateral que vinha como um lateral armador, né? Por dentro. Então, às vezes jogava eu, às vezes jogava ele. Alguns jogos que precisava praticamente mais do drible, jogava eu. Quando era mais passe, às vezes jogava ele. Porque ele tem um passe muito bom. Ele sempre teve um passe muito bom, um cara de bons fundamentos. Assim, trabalhou muito bem os fundamentos nas categorias de base. Ele começa nas categorias de base do Juventude, né? Então ele tem esse fundamento muito bom, que é o passe dele. Ele bate bem na bola. Então, para mim, é o favorito a começar jogando. Na briga na zaga para mim, deve começar Thiago Silva e Marquinhos. Thiago Silva também é um cara que está sendo levado não para ser reserva, apesar do Militão tem muita ascensão desde a temporada passada, se afirmando como zagueiro do Real Madrid. Eu até acho que ele é alternativo. Até acho que ele é, antes do Daniel Alves, alternativa para lateral direita. Por conta exatamente do que você está falando. Que ele seria o. Acho que então, acho que também não, né? O Tite gosta muito, o Tite não gosta muito de improvisação, né? O Tite, assim, ele é um cara que nunca gostou muito desde a época de clubes dele. Ele não gosta de improvisação, de repente tem que improvisar alguém na função. Pode, de repente, por uma falha, até porque o Tite estudou muito o tempo que ele ficou ali antes de assumir a seleção e tal. Ele estudou muito posicionamento, muita tática, porque ele ficou na Europa estudando. Então, ele acha que, de repente, um cara que não é da função, e assim, eu concordo um pouco isso com ele, quando você improvisa um cara na função, e eu digo isso até para clubes, até para treinadores em o cara, teoricamente, não sabe, às vezes, se posicionar. Ele não é o cara da função ali. De repente, num jogo, um treinador, e essa Copa tem treinadores europeus, taticamente, às vezes ganham jogos taticamente, por cara não ser da função, apesar do Militão ter começado no São Paulo ali como lateral, e assim, óbvio que o Militão atuou algumas vezes na Europa como lateral, mas assim, poucas vezes, né? Ele vai para a Europa, depois ele vira zagueiro mesmo. Ele sai do São Paulo como lateral, e muito bem, por sinal, do São Paulo como lateral, vai para o Porto,
E no Porto ele começa como lateral, até achava que ele fosse ser lateral, mas aí ele vira zagueiro mesmo. E faz uma grande dupla com o Felipe, né? O Felipe hoje no Atlético de Madrid. Ele sai antes do Real Madrid, depois o Felipe sai para o Atlético de Madrid. E no Real Madrid, ele foi utilizado, acho que se não me engano, pouquíssimas vezes como lateral. Vira zagueiro mesmo, e é efetivado como zagueiro. Então o Tite, por não gostar disso, eu também acho assim, eu também não sou muito fã disso, de improvisações, apesar do Militão, volto a dizer, saber fazer a função. Então ele praticamente não deve, para mim, utilizar o Militão ali como zagueiro, como lateral, desculpa. O Militão deve ser zagueiro, que está na posição na zaga com o Thiago Silva e Marquinhos. Para mim começa os dois, Thiago Silva e Marquinhos. Então ele leva dois laterais, os caras da função mesmo, até por ser uma Copa com jogadores muito em alto nível, jogadores todos praticamente em meio de temporada apenas, nem meio, chegando no meio da temporada do futebol europeu. Então os caras praticamente muito bem fisicamente. Isso vai até afetar esses jogadores que vão se recuperar fisicamente só para a Copa, né? Eu acho que eles vão ter um déficit muito grande. Eu acho que ele não deve improvisar, não deve ter essa improvisação. Deve ser mesmo a disputa Danilo. Eu começaria com o Danilo, né? Como lateral. Nesse primeiro jogo acho que é Danilo. Talvez contra Camarões seja o Daniel Alves. Pode ser, que aí você pode ter uma mudança, ter o Daniel Alves aí contra Camarões, que aí você não tem tanto. Até contra a Suíça, eu não ficaria as duas seleções europeias, não, eu iria de Danilo. Uhum. Mas o Danilo também vem de lesões, né? O Danilo ficou muito tempo ali fora. Alguns jogos da Juventus, tem que ver como é que o Danilo chega. Acho que o Danilo atuou no último jogo da Juventus contra a Inter de Milão, no clássico, e atuou bem. Então acho que o Danilo vem inteiro. E no gol, essa briga de Alisson e Ederson. Quem começa, eu iria de Ederson. Eu volto a dizer por quê. Acho que assim, os dois estão no mesmo nível, mas eu acho que o Ederson, a temporada do Ederson é um pouco melhor, até pelo que o Manchester City vem. O Alisson vem muito bem, apesar de fazer grandes defesas, mas acho que o Ederson vem um pouquinho acima, assim, um pouquinho mesmo, mas bem pouco mesmo. Acho que qualquer um dos dois que você entregar titularidade vai estar muito bem servido. Até o próprio Everton. O Palmeiras também teve uma grande temporada. É um dos três que fosse titular. Acho que o Everton está um pouco mais atrás dos dois, até pelo nível de enfrentamento do Everton. Mas, para mim, o Ederson, para mim, hoje está um pouquinho acima. Bem pouquinho mesmo que o Alisson. Eu começaria com o Ederson, mas eu acho que vai de Alisson. Tá? Acho que deve começar o Alisson nesta. E acho que assim, o Alisson já jogou uma Copa. Acho que o Ederson, na hora de você ter o Ederson, que vem de grandes temporadas pelo Manchester City, belas defesas. O Manchester City é um time que joga muito com a linha alta, óbvio. Todos conhecem o Guardiola. Com a linha alta, o time sofre muito pro Ederson jogar em linha alta. Às vezes, muito contra-ataques contra, e o Ederson, muitos jogos salva o Manchester City. Então eu iria de Ederson nesse começo. Acho que é isso o panorama da seleção, que deve começar. Que eu acho que deve ser Alisson, voltando a dizer Alisson, Daniel Alves. Alisson, Danilo, o Daniel Alves. Essa dúvida, mas acho que deve ser o Danilo. Thiago Silva, Marquinhos e o Alex Telles. Acho que o Alex Telles ganha essa função. Pode ser que seja o Alexandre, mas eu suponho que deve ser o Alex Telles, até pelo passe, volto a dizer. Casemiro, Fred e Paquetá na esquerda, aberto, com o Fred ali meio que sendo um cara para ajudar na direita, o Neymar ali meio que fazendo no 4-1-4-1, né? A gente sempre gosta, né? Os quatro atrás, o Casemiro no 1, aí a outra linha de 4 com o Rafinha, o Fred ali para ser essa função, o Neymar aqui um pouco mais solto, um pouco mais liberado nessa função, e o Paquetá tendo uma função um pouco mais defensiva, porque aí você libera o Neymar para se juntar, tendo um 4-1-4-1 com a bola e sem a bola, um 4-4-2 com o Neymar mais solto para encostar no Richarlison, para não ter tanta função defensiva. Aí o Paquetá vem para dentro, praticamente fica uma área de 4 com Rafinha, Fred, Casemiro e o Paquetá. E aí o Neymar um pouco mais solto, acho que 4-1-4-1, oscilando para um 4-4-2. 4-1-4-1 com a bola, sem a bola, um 4-4-2 com o Neymar tendo essa função aqui do 4 aqui,
pela esquerda mais solto, né? O Neymar mais solto, encostando, fazendo a flutuação, para tentar confundir o Neymar sendo esse meia com flutuação, bem solto, tentar confundir os adversários, não preso com o Paquetá na esquerda. E aí, dependendo do andar do jogo, sai o Fred, o Paquetá vem para. Aí vira com o Vinícius Júnior, aí vira um 4-4-2 mesmo, com o Paquetá e o Casemiro. E o Vinícius Júnior entrando na seleção, mas acho que no começo. O Vinícius Júnior deve ser reserva nessa estreia do Brasil contra a Sérvia, que para mim será o jogo mais difícil. E é bem, para mim, até difícil, até por outros motivos, né? Primeiro que, assim, o Brasil tem a obrigação de vencer, a Sérvia não. A Sérvia vem mais leve esse jogo. E o Brasil sempre, além do Brasil ter a obrigação de vencer a Sérvia, o Brasil tem a obrigação de fazer uma grande Copa. É pela pressão que o Brasil sempre sofre nas Copas do Mundo. Então é um jogo mais tenso, esse primeiro jogo sempre é mais tenso. Contra um adversário complicado, um adversário que tem grandes valores. Assim, já mandou, falamos 4 aí, né? Mitrovic, Vlahovic, Postete, o Milinkovic, Savic no meio campo. Tem outros jogadores que podem aparecer, então assim, se não me engano tem o lateral esquerdo, que já jogou em grandes clubes, jogou na Roma, me fugiu o nome, jogou na Roma, jogou no Manchester City, que não sei em que clube que ele tá agora, mas até tá na Copa também, então é uma seleção muito perigosa para esse primeiro adversário do Brasil. É um jogo mais tenso, os jogadores do Brasil mais tensos, até por ser estreia, o Brasil ter essa obrigação. Então, jogo difícil aí pro Brasil, então a gente meio que destrinchou ali. Deve ser aí a seleção brasileira para essa estreia aí. Contra um adversário difícil. Contra um adversário difícil, que é a Sérvia. E depois também um outro adversário difícil, que é a Suíça, e aí o Camarão. Se não me engano é Camarões, né? Então, praticamente a Suíça também vai ser um adversário difícil. Cara, também que tem um sistema defensivo muito, muito, muito forte nos últimos anos. E os jogadores, voltamos a dizer, jogadores no futebol europeu, jogadores chegando ainda ao meio de temporada, jogadores muito bem fisicamente, muito bem fortes fisicamente, muita força física nessa Copa do Mundo. Nossa, o Brasil vai ter dificuldades aí nesse primeiro jogo. Realmente a tendência deva ser, né? É um início, eu acho que é um início até bom. Eu vejo como um bom início, porque é óbvio que são adversários fortes, mas acho que prepara para aquilo que deve vir após, né? Expectativamente que o Brasil passe de fase e prepara para aquilo que vem depois, né? Que são as fases eliminatórias. E aí muitas seleções europeias, né? Vamos ver a tendência realmente aí do Brasil depois, né? E não só seleções europeias, mas até as outras seleções africanas, as seleções asiáticas, essas seleções da América do Sul, né? Os jogadores todos jogam na Europa, né? A maioria dos jogadores jogam na Europa. Então, assim, você vai ter jogadores praticamente todos em meio de temporada. Então, assim, e mesmo quem terminou a temporada, teve descanso. Assim, o Brasil, exemplo de Everton Ribeiro e Pedro, o último jogo dos caras foi na Libertadores, né? Tiveram tempo para descansar, pelo menos 2 semanas, para praticamente descansar e chegarem mais inteiros. Você vai no Uruguai, o Arrascaeta também não jogou. Está descansando. O Canóbio, o Canóbio se jogou na Atlético Paranaense, jogou pouco. Tanto que no último jogo do Atlético Paranaense contra o Botafogo, e eu fiz o jogo pela ESPN, o Canóbio entra apenas aos 30 do segundo tempo. Então já chega um cara que também está descansado para a Copa do Mundo pelo Uruguai. Então, assim, você tem o Arboleda não jogou, porque o Arboleda está voltando de lesão pelo Equador, mas também não atuou. Assim, jogadores que mesmo que estão fora do futebol europeu acabam tendo mais tempo, já é um tempo de descanso, não atuaram para o futebol japonês também parou antes, para os jogadores que vão para a seleção do Japão não jogarem. Assim, jogadores, assim, uma Copa do Mundo vai ser muito alto nível. Assim, eu espero que jogos, assim, até jogos começando no domingo com Equador e Catar, eu espero um grande jogo, assim, eu espero um nível técnico muito parecido que é a Premier League. Para quem não acompanha a Premier League, ou quem acompanha, mas não acompanha ao total, você vê jogos da Premier League de times
assim, vou dar um exemplo clássico. Você vê o jogo do Nottingham Forest, que é um time que está brigando na zona de rebaixamento, contra um Everton, que também está brigando na zona de rebaixamento. O jogo é muito alto nível. Assim, um jogo lá e cá, com alto nível, com das defesas muito bem postadas, um jogo taticamente muito difícil. Por quê? Porque os jogadores estão muito bem fisicamente, é um jogo de muito alto nível taticamente dos treinadores. Então eu espero essa Copa do Mundo também no mesmo nível da Premier League. Jogadores muito alto nível, times muito. Jogadores no alto nível, jogadores praticamente chegando no meio da temporada ainda, e quem não tá, teve tempo de descanso para também praticamente se recuperar e chegar inteiro para a Copa do Mundo. Então, praticamente, eu espero jogos assim, muito, muito lá em cima, muito alto nível mesmo, jogos muito físicos, assim, muitas disputas físicas, jogo ali, muitas brigas em 30 metros, a gente sempre volta a dizer ali, taticamente as equipes são muito 30, os espaços muito reduzidos, diferente de você ter uma Copa em julho, onde assim você teria jogadores mais descansados, jogadores mais desgastados, é uma Copa muito diferente. Essa Copa é uma Copa até que eu acho até sou a favor de uma Copa em dezembro, não mais em julho. Eu sou a favor. Eu sou um cara que, assim, pudesse mudar a Copa, até porque a maioria dos jogadores de todas as seleções atuam no futebol europeu. Eu sou muito a favor de uma Copa do Mundo em dezembro, em novembro, dezembro, e não em julho. Isso é a minha opinião particular. Até porque os jogos melhorariam o nível dos jogos. Até por a maioria dos jogadores estarem no futebol europeu. Então, assim, pode-se esperar grandes jogos, equipes, mesmo as equipes menores, né, as seleções menores, como o Catar, como as seleções assim, a própria Camarões, assim, Irã, né? O Irã também, né? Assim, seleções menores, dificultando muitos jogos. Assim, bem fechados, bem incomodando bem, apostando em contra-ataque, jogadores inteiros, taticamente jogadores com punha rista, jogadores fisicamente inteiros. Então, assim, eu espero uma Copa do Mundo muito alto nível mesmo. Óbvio, pós-Copa do Mundo, e aí praticamente você vai ver alguns clubes europeus, quem as seleções forem avançando e chegando, você vai ver muitos clubes sofrendo, jogadores praticamente desgastados, porque praticamente jogos são mais tensos, começam a ficar mais tensos, são eliminatórios, jogos são mais tensos, os espaços são menores, jogadores mais atentos, mais concentrados. Então, fisicamente o jogo vai ser mais pegado, e os jogadores, por estarem fisicamente melhores, a tendência é até você ter mais choques nessa Copa do Mundo. Então, eu praticamente espero uma Copa do Mundo de muito alto nível, do mesmo nível que são os jogos da Premier League. Nesse ponto, eu acho que deve seguir mesmo esse panorama mesmo, né? E aí, panorama rápido, é claro que a gente vai abordar isso um pouco mais a fundo no nosso próximo episódio, né? Que inclusive, né, aparecerão mais vezes, mas realmente a tendência é justamente isso, pela essa qualidade física dos jogadores, e aí isso tocou um ponto interessante realmente na Copa do Mundo nesse período. Eu acho que a próxima Copa, porque é bom para quando é no hemisfério sul, né? Quando é no hemisfério norte, que nem a próxima Copa será no México, Estados Unidos e Canadá, já é um pouco mais problemática por conta do clima, né? Então, afetaria muito a questão do clima, mas se não me engano, agora no Catar é inverno, né? Se eu não me engano. Sim, é inverno no Catar, só que o inverno deles é um inverno de... Não, é como se fosse uma primavera para nós brasileiros, né? Isso. Foi a razão pela qual o torneio foi levado para esse período do ano, justamente por causa disso, né? Exatamente. São climas agradáveis, né? Sim, climas agradáveis. Você não vai ter praticamente calor absurdo, mas também não vai ter frio. Mas então, é algo assim, mas é algo a se estudar, né? Você levar sempre para esse primeiro período do campeonato, esse primeiro semestre do campeonato do futebol europeu, você trazer a Copa do Mundo dentro desse semestre, e aí reajustando depois todos os campeonatos, né? Se for o caso, mas é claro que isso é uma questão de acerto, né, de calendário, porque calhou bem de ser no final do ano, né? Porque permitiu os campeonatos desenvolverem, andarem um pouco, entendeu? Mas o problema é que a gente não sabe qual que é como é que você faz, por exemplo, para jogar no Canadá em novembro, por exemplo, né? A gente não sabe, tipo, o clima é muito agressivo, né?
O México você até vai, entendeu? Você consegue jogar no México, Estados Unidos, em alguns lugares. Mas isso é um papo pra pra mais pra frente, né? muito mais pra frente. Mas essa é a situação então. A Copa do Mundo realmente ela vai ter muita intensidade, que você falou. Ou se não, eu espero jogos também igual o campeonato italiano, né? Campeonato italiano, pra quem também não acompanha, é difícil você ver grandes goleadas. O italiano você não vê praticamente times grandes de 5, 6. Os times grandes, pequenos, mundo, 5, 6. Placares curtos. Principalmente você vê isso. Então, assim, espero jogos muito amarrados, muito pegados, até fisicamente, como os atletas vão chegar. Assim, eu espero jogos muito, muito disputados mesmo. Que tem muita seleção. Tecnicamente, até pelo nível dos jogos. Então, assim, espero muitos jogos tipo campeonato italiano. Vitória de 2-1, 3-1. Então, vai depender. Uma goleada 4-1, mais que isso, não espero. Vai depender muito de como. Vai depender muito de como as seleções chegam, né? Principalmente as seleções favoritas, né? Tem uma pressão muito grande em cima da França. Tem Portugal, se espera muito. Os portugueses esperam muito da seleção de Portugal. Então, mas assim, os adversários dessas equipes, Brasil, Argentina, os grandes favoritos, França, Itália não tá, desculpa. França, Inglaterra não se coloca, né? Mas realmente França, Portugal, Brasil, Argentina. Inglaterra, Portugal, até pelos jogadores que têm suas seleções, os jogadores todos em grandes destaques do futebol europeu. Assim, não espero jogos com goleadas, volto a dizer, espero jogos muito parecidos de nível com o futebol da Premier League e de resultados muito parecidos com o futebol italiano. E até jogos também parecidos com o futebol italiano, jogos mais amarrados, mais difíceis, jogos assim, até alguns jogos, muita gente vai dizer que são chatos, até pelo jogo sem intensidade, pelo jogo não acontecer. Taticamente, os times correndo pro lado e pro outro, né? Tudo fechado dos dois lados o tempo todo, né? Então, provavelmente muita bola parada, né? Muita bola parada. Pra resolver o jogo. Bola parada. Bem isso mesmo. Mas vai ser uma. Vamos ver, né? E é o que eu sempre falo, né? A Copa do Mundo ela é conhecida, né? Por sempre trazer inovações na parte tática, né? Muitas coisas que acontecem na tática do futebol, de tendências táticas do futebol que se seguem nos próximos anos, acontecem muito dentro do futebol brasileiro, né? Dentro da Copa do Mundo, né? Perdão. Então é algo difícil, realmente algo difícil você prever assim, né? De saber a situação, mas a expectativa é o que aumenta, né? Aumenta a expectativa justamente para a Copa do Mundo, para você poder ter que ver e observar todos os jogos, porque alguém vai trazer alguma coisa que vai mudar o futebol daqui para frente, entendeu? Então a gente vai ficar de olho nisso com certeza, né? Então a gente encerra, né? Acho que encerra o episódio, né? A gente acaba aqui o nosso tempo, mas você vê, né, como tem coisa, né, para falar dessa Copa do Mundo quando nós vamos voltar a gravar na segunda-feira após os primeiros jogos, né? Os jogos do grupo A e acho que o início do jogo do grupo B, né? Na Copa do Mundo. Então a gente vai poder acompanhar, né? Poder falar, trazer melhor para vocês aí, né? Que a gente vai realmente vai ter o jogo jogos do grupo A e todos do grupo B, né? A gente já vai poder dar um panorama bem interessante aí das seleções que estão envolvidas aí nessa situação. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa nossa visualização da seleção brasileira, né? A gente deu um foco na seleção brasileira, né? Nossas expectativas, né? Você vê que a gente tem posicionamentos diferentes sobre algumas situações, principalmente o caso do Daniel Alves, né? Que gerou polêmica para todos, gerou conteúdo, né, de discussão para todos os meios, né, de comunicação. Então aqui não seria diferente, são opiniões diversas sobre o mesmo jogador, sobre a mesma ideia, e vamos aguardar para ver o que esperar da seleção brasileira aí na expectativa boa, na expectativa que o Brasil, como eu falei, né, eu volto a falar, eu acho que desde 98 a gente não chega tão forte numa Copa do Mundo, acho que mesmo em 2006 que a gente chegou forte, o nosso forte era um forte meio que por conta eu fiz menção, só pra terminar. Fiz menção ao Renato Augusto, mas também o Scarpa, tá? Então, pra mim, antes de falar do Renato Augusto também, eu falei do Renato Augusto, até porque o Renato Augusto é um cara que já conhece, né? Porque trabalhado várias vezes com ele, mas o Scarpa também é um cara que poderia ter sido levado, em vez do Daniel Alves, ou até acho que o Brasil, volto a dizer,
O Brasil não tem meias, né? Levou só o Everton Ribeiro, que é um meia menos. O Brasil pode até sentir falta desse meia, dependendo do adversário, para ser diferente. Um meia, um cara de passe, tá diferente que você ter praticamente só atacante, como atacante. Eu teria convocado, teoricamente, mais um meia, que era o Felipe Coutinho, não iria. Então, o Scarpa, que fez um grande ano, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, e o melhor jogador do futebol brasileiro no ano, na temporada também, na temporada 2022, também poderia ter sido lembrado. Óbvio, não foi testado, o Tite não tem essa costume, né? Costume de levar jogadores sem testar, mas é um jogador que também poderia ter sido observado e ter sido levado, sim, para essa outra função de meio, em vez de ter sido o Daniel Alves. 3 opções: um Renato Augusto, ou o Scarpa, ou o Gerson, ou até o próprio Marcos Rocha, como eu vou dizer, se fosse levar lá um lateral direito, o Marcos Rocha. Então, exatamente, né? Então a gente fica agora, né? A gente fica na especulação, né, do que o Tite pode fazer, do que ele imagina, né? Acho que agora esse é o time, né? Essa equipe aí que tá montada. Vamos ver então o que vai acontecer, né? O que a gente pode esperar, como a gente falou, né? A gente vai poder trazer, já vamos poder começar a ter uma ideia, né? Porque a gente já vai poder ver a Inglaterra jogar, a Holanda jogar, e aí no nosso próximo episódio a gente vai poder trazer a Holanda que vem numa situação particular, né? Que a gente vai falar depois. E a Inglaterra também vem numa expectativa também muito grande. Enfim, coisas aí pro próximo episódio, né? Só para deixar um pouquinho a expectativa aí, pra vocês verem, né, o que vai acontecer. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí, né? Muito obrigado aí pela participação, né? Por vocês terem assistido ao episódio. Obrigado aí, né? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Lembrando, né, que esse é o nosso outro canal. Comentar aí, me fala o que vocês acharam, né? O que vocês esperam, expectativa de vocês. E a gente fica também na expectativa pro nosso próximo episódio que a gente vai gravar, que também vai sair ao ar. Episódios agora 2 vezes, tá? Na semana, episódios aí da Copa do Mundo. Então, eu vou ficando por aqui, deixar o Vitor para encerrar. Mas muito obrigado, pessoal, e tamo junto aí, aguardar pro nosso próximo episódio. Então, vai daí, Vitor, aí você faz o encerramento. Bom, valeu, pessoal. Ative o sininho aí para receber notificações, compartilhem, curtam aí o nosso conteúdo, o canal aí, praticamente que a gente faz sempre trazendo para vocês as novidades do futebol e do mundo dos games. Começou a Copa do Mundo, boa Copa do Mundo para todos, vençam melhor, espero grandes jogos. Eu sou um cara que, assim, nem sou tão fã, assim, de seleções, não ligo tanto, prefiro clubes, volto a dizer, acho que a camada de clubes para mim é sempre mais emocionante, mas espero que essa Copa do Mundo seja muito bem jogada, volto a dizer, espero grandes jogos amarrados acima de tudo. Mas começou a Copa do Mundo, boa Copa do Mundo para todos, se divirtam, curtam, compartilhem, manda aí suas críticas, sugestões, o que vocês querem ouvir, sempre com muita educação, estamos abertos a tudo. Semana que vem começamos aí 2 vezes por semana, trazendo tudo mais 2 vezes para vocês que anda acontecendo na Copa do Mundo, beleza? Valeu, galera, fui, um abraço, fiquem com Deus.